Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou o Thiago Cruz, falando aqui do canal Central Opressora de Jaraguá. Bom pessoal, a notícia aqui, essa última notícia do dia, de ontem para hoje, é que o presidente do Senado Federal devolveu a MP que o Bolsonaro tinha editado na última segunda-feira, no dia 6 de setembro, véspera do feriado, a MP que dava mais liberdade para os usuários das redes sociais. Todos os usuários. E aqui não quer dizer se o usuário é de direita ou é de esquerda. Qualquer usuário, a MP que o Bolsonaro assinou dava uma certa liberdade a mais. Porque, como é visto e conhecido de todos nos últimos meses, ou nos últimos 3 anos para cá, mais precisamente, iniciou-se uma caça às pessoas que têm pensamentos críticos a certos setores, a certos setores públicos. Então se iniciou uma caçada. Pessoas, autoridades, tanto do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, e também do TSE, que após sentirem-se incomodados com críticas, algumas até exacerbadas por parte de algumas pessoas, começaram a se movimentar para tentar calar de uma forma ou de outra, usando a lei, ou tendo a falta da lei, agindo até mesmo com uma ilegalidade, né? Para tentar cercear a liberdade de pensamento dessas pessoas. Então começou-se uma caçada através do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? Caçando as pessoas, o direito das pessoas, prendendo, pessoas foram presas, pessoas foram caladas, perfis foram removidos, canais, grandes influenciadores digitais tiveram seus canais fechados, derrubados, suas contas e suas redes sociais fechadas também. Tudo isso a mando do presidente, tudo isso a mando ou do ministro do TSE, presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ou do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E também do Luiz Salomão, também, que é do TSE. Essas pessoas se arvoraram como os donos da verdade. Tudo que vá de contra aquilo que eles dizem, eles agora taxam como sendo fake news. É isso. Se você tem um pensamento crítico a qualquer coisa acerca das eleições, acerca do TSE, se for um pensamento contrário deles, isso não é mais crítica, é fake news, então você tem que ser perseguido, você tem que ser caçado e punido pela sua manifestação. E o nosso Brasil chegou ao ponto das pessoas, por exemplo, o presidente Bolsonaro chegou ao ponto, nós chegamos num momento tão crítico da nossa política, da nossa situação atual, chegamos num ponto tão crítico que as pessoas estão sendo caladas por falar a verdade, por falar o óbvio. Onde já se viu isso, você ser perseguido porque você fala a verdade? Ao ponto das pessoas te demonizarem porque você está falando a verdade. Então, tempos atrás, o presidente Bolsonaro ameaçou até de fazer um decreto para que fosse cumprido o artigo 5º, visto que os governadores e prefeitos estavam extrapolando as suas competências, decretando estado de sítio, lockdowns, mandando prender pessoas em praças públicas, mandando prender pessoas na praia, na rua, fechando comércio. Teve prefeito que chegou ao ponto de soldar a porta de alguns comércios para que os comerciantes não trabalhassem durante a pandemia.
Diante de todo esse caos e essa instabilidade, o presidente Bolsonaro ameaçou: ó, eu vou fazer um decreto, e esse decreto será cumprido. Que era para que fosse cumprido o artigo 5º da Constituição. O que diz o artigo 5º da Constituição? Que fala sobre os nossos direitos e garantias fundamentais. Simplesmente isso: direito de ir e vir, direito de liberdade religiosa, de culto, direito à livre locomoção. Então, todos esses direitos foram tolhidos. E passou-se os dias, parece que a coisa deu uma amenizada. Pois bem, agora o STF, o TSE e o Senado Federal se voltou agora contra as redes sociais. A intenção deles agora é calar qualquer pessoa que tenha um pensamento contrário ao deles. Se eles dizem, por exemplo, Luiz Roberto Barroso diz que não, as urnas são invioláveis. Daí o presidente Bolsonaro e o deputado Felipe Barros foram lá na Polícia Federal, viram lá que tem um inquérito aberto e que esse inquérito demonstra que um hacker invadiu o sistema do TSE, ficou em torno de 6 a 8 meses dentro do sistema do TSE. Se manipulou as urnas, não sabemos. Se manipulou os resultados das eleições, não sabemos também. Mas, ora, o Luiz Roberto Barroso diz que as urnas eram invioláveis, mas o processo da Polícia Federal mostrou que não é, que ela é violável. Então, quando o presidente Bolsonaro diz que provou que ela é violável, não provou que houve fraude, mas provou que as urnas são violáveis, o que ele falou foi taxado de fake news, ele foi incluído num processo pelo Alexandre de Moraes, também por estar espalhando fake news, foi aberto um processo ilegal contra o presidente da República, contra o deputado Felipe Barros, e noticiado pela grande mídia como se isso fosse algo normal, que esta decisão autoritária do STF estava ferindo princípios fundamentais garantidos na nossa Constituição, pois todo brasileiro, independente, porque diz que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, então independente de eu ser um cidadão comum ou ele ser ministro do Supremo Tribunal, todos nós temos um norte. E o nosso norte é isso aqui, ó, Constituição Federal. Esse deveria ser o norte de todo cidadão brasileiro, principalmente daqueles que têm cargos estratégicos da nação, cargos de grande influência. Pois bem, agora nessa semana, no dia 6, segunda-feira, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória que visava impedir que canais, influenciadores e redes sociais fossem tiradas do ar, fossem removidas sem um critério técnico, sem uma ação, sem um processo jurídico, sem submeter isso ao devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aquilo que está escrito no nosso Código Penal. Era o básico que deveria ser feito. E o presidente Bolsonaro, mesmo sendo taxado como autoritário, como ditador, como golpista aí por grande parte da grande imprensa e por alguns políticos, principalmente de esquerda, ele editou uma medida provisória que visava garantir aos usuários mais segurança. E isso vale tanto para quem tem opinião contrária ou favorável ao governo. Então isso não era uma pauta de direita, não, é uma pauta de qualquer pessoa que tenha apreço às suas liberdades e garantias individuais. Mas o inescrupuloso Rodrigo Pacheco, não, ao receber essa medida provisória, porque ela entrou em vigor a partir do momento da assinatura, que foi no dia 6, que o Bolsonaro editou essa medida provisória, ela já estava valendo, ele, na ânsia de derrubar os efeitos dessa medida provisória, ele pegou
e não levou ao plenário do Senado Federal. Ele, por conta própria, ele devolveu a medida provisória ao presidente Bolsonaro. Isso a grande mídia vai noticiar como algo normal, que ele estava certo, mas isso é uma síntese, isso é uma afronta à liberdade de expressão. Isso é uma afronta a todo cidadão de bem que trabalha e paga os impostos de todos esses políticos. Como pode? Ele nem ao menos submeter ao pleno do Congresso Nacional, mesmo que fosse ali derrotada, ou não, mas ele teria submetido ao devido processo legal, que é levar ao plenário do Congresso Nacional. Mas ele não. Ele se achou no direito de devolver a medida provisória para o presidente Bolsonaro, fazendo assim que cessasse todos os efeitos nela contidos. E por outra frente, a ministra Rosa Weber também já, na noite de ontem, também já havia suspendido os efeitos dessa medida provisória. Ora, presidente Bolsonaro, foi para isso que o senhor fez o acordo com esse Congresso e com esse Judiciário, para que continuassem atrapalhando apenas o senhor cumprindo a lei, e esse Congresso e esse Judiciário continuassem atrapalhando o senhor? Foi para isso que o senhor recuou? Bom, a verdade é que o Brasil vive tempos difíceis, momentos que toda a população ou parte dela continua distraída, continua preocupada com outras coisas. Bem disse ali o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que o povo brasileiro está preocupado com o preço do arroz, com o preço da gasolina, com o preço do feijão. Ele está enganado, muito enganado. Eles têm a certeza que o brasileiro está preocupado com essas coisas, que é importante, mas não é o essencial do momento. É muito importante o preço do arroz, preço da gasolina, mas mais importante que o preço do arroz, que o preço da gasolina, é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Então o presidente Bolsonaro fez uma lei para cumprir o óbvio, ou seja, é livre a manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4. Artigo 220 da Constituição Federal também diz que a manifestação do pensamento, criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Artigo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivos que possa, inciso 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalísticas em qualquer veículo de comunicação social, observados os dispostos no artigo 5º, artigo 4º, 5º, 13º e 14º da Constituição Federal. Ou seja, nenhuma lei poderá embaraçar a comunicação social. Então, basicamente, o que o presidente Bolsonaro fez, uma MP para que a lei, para que aquilo que está escrito no artigo 5º e no artigo 220 da Constituição seja cumprido. E o que basicamente o Rodrigo Pacheco fez foi devolver a MP para o Bolsonaro para que suspendesse os efeitos dessa medida provisória, ou seja, tentando embaraçar aquilo que está escrito na Constituição, que nenhuma lei pode embaraçar, mas eles querem embaraçar, eles querem proibir que eu e você emitam opinião, eles querem proibir que eu e você fale, que eu e você os critique, eles não querem receber crítica, eles não estão
acostumado a receber críticas, porque até então, até pouco tempo atrás, havia um monopólio da informação, ficava com a grande mídia. Então aquilo que aparecia na televisão era aquilo que eu e você acreditava. Aí certamente esses fatos a mídia esconde. E aí, como eu e você hoje temos uma informação na palma da nossa mão através de um celular, a grande mídia perdeu o monopólio da informação. Então a grande mídia diz algo ali e eu facilmente posso contestar com a informação na minha mão, porque eu tenho a informação e sei como ela é. Que às vezes não é nada daquilo que a televisão está mostrando, porque está recebendo muito dinheiro para manipular a informação. E aí, quando eu não recebo nada nada para noticiar ou para informar, e passo uma informação serena, verdadeira, né? Eles vão taxar, não, essa informação não serve. Então nós precisamos calar esse youtuber. Nós precisamos derrubar essa rede social. Nós precisamos parar esse assíntese. Então, pessoal, o que o Rodrigo Pacheco fez foi muito grave. Não é de hoje. Ele recebeu o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, do Alexandre de Moraes. Ele simplesmente engavetou. Ele recebeu um pedido de impeachment com mais de 3 milhões de assinaturas impetrado pelo Caio Coppola, através do senador Cajuru. Ele também não levou a plenário e engavetou. Então, a pergunta que se faça é o seguinte: a quem ele está a serviço de quem, o Rodrigo Pacheco? Será que ele está a serviço da sociedade ou ele está a serviço do Supremo Tribunal Federal, que hoje é o maior partido de oposição ao presidente Bolsonaro? Ou será que ele está a serviço de alguns ministros do STF? Pois o Luiz Roberto Barroso mandou que ele abrisse a CPI, ele não questionou e abriu. De quem é a competência para abrir uma CPI no Senado? Do presidente do Senado, não de nenhum ministro do STF. Mas o Barroso mandou, ele acatou sem questionar, sem reclamar. Você não vê, diante de todos esses abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes, pelo Roberto Barroso, você não viu uma única crítica do presidente Rodrigo Pacheco a algum membro do judiciário. Você não viu. Mas criticar o presidente Bolsonaro, isso aí ele sabe fazer toda hora. Criticar os conservadores, as passeatas, manifestações, isso aí você vê ele criticar toda hora. Mas criticar algum ministro do STF, ele não critica. Do que ele tem medo? Do que o senhor tem medo, Rodrigo Pacheco? O senhor está aí para defender o povo, que é quem te colocou aí, ou está aí para defender ministro do STF que não foi eleito por ninguém? Então, aos poucos, eles estão tolhindo as nossas liberdades, né? Começam assim. Aí eles usam naquele artifício de dizer, mas a liberdade de expressão não pode ser usada para denegrir, para mentir, olha, cada um usa a sua liberdade de expressão conforme bem quer. Se a pessoa usa a liberdade de expressão para agredir, para denegrir, para mentir, para difamar, já tem lei para isso. E não pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão que seja, de forma monocrática, sem submeter isso ao devido processo legal, mandar cancelar rede social, canal de YouTube, canal de youtubers, pessoas que têm um pensamento contrário. Se a pessoa usa a liberdade de expressão, só existe 3 possibilidades da pessoa ser presa, não digo presa, mas processada por crime de opinião. Só existem 3 possibilidades: quando ela comete injúria, calúnia ou difamação. Somente por esses 3. Se a pessoa usou a liberdade dela para cometer injúria, calúnia ou difamação, processo nela. Ela tem que ser submetida ao devido processo legal. Não é mandando anular, cancelar ou derrubar a conta ou canal de YouTubers por emitir opinião. Isso é ditadura, isso não é democracia. Vocês falam muito em Estado Democrático de Direito, mas vocês não respeitam. Estado Democrático de Direito para vocês é só quando a pessoa pensa igual a você.
igual a vocês, igual aos ministros do STF, que eles não suportam uma crítica, aos senadores que não suportam, pois o senador Alessandro Vieira tem um projeto que visa cercear e censurar as redes sociais. Mas que país que nós estamos? Nós não vivemos num país democrático? Aqui não vigora o regime de democracia? Por que agora essa afronta às liberdades individuais das pessoas que não suportam mais, não se pode mais criticar ninguém? Se criticar político agora, tá dando processo, tá dando cadeia. O que é isso? É uma ditadura? Não, nós vivemos numa democracia. Vocês falam muito, ó, chega, quando eu ouço o presidente do Senado falando, ou algum ministro do Supremo, chega a me dar ânsia de vômito. Chega e fala, ó, Estado democrático de direito. Isso é um. Aí quando eles veem quando teve essa manifestação do dia 7, ó, são golpistas, foram insuflados. O Luiz Fux falava, eles foram insuflados pelo ódio. Que ódio, ministro? Que ódio? Você, você ser criticado pelo povo, isso é ódio? Não, isso é insatisfação. Se você está vendo que o povo está criticando, é porque há uma certa insatisfação com vocês. Agora vocês soltam bandidos, prende trabalhador, e aí a população vê e critica, aí vocês querem ainda cercear a nossa livre manifestação do pensamento? Eu acho que isso está passando de todos os limites. Eu acho que isso não que essa a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, as liberdades e garantias individuais não é uma pauta de direita nem de esquerda. É uma pauta única que deveria unir o Brasil. Mas o que eu percebo é que boa parte da população brasileira foi manipulada pela informação. Não uma parte considerável da população que é analfabeta funcional, tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar, e aí não se informa. Então prefere pegar tudo já mastigadinho da grande mídia e absorver aquela informação, que quase sempre não é verdade. A grande mídia, infelizmente, nosso Brasil se vendeu, se corrompeu, não reporta mais a notícia como ela é. A grande mídia se tornou militante. Isso é um perigo. Termos uma grande mídia militante que assumiu o lado político é muito grave. Então, meu povo, eu pediria que vocês ficassem espertos, atentos, porque mais afrontas às nossas liberdades virão. E é lamentável que as pessoas não estejam percebendo, ou boa parte da população não esteja percebendo. Talvez quando a gente tentar reagir, pode ser tarde demais. Aí nós pode ter virado já, pode estar a caminho de uma Argentina e numa forma mais radical de uma venezuelização aqui no Brasil. Então, forte abraço, eu quero deixar aqui a minha indignação acerca disso.